A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Meu nome é Daniele Ricobelo, sou psicóloga e estamos iniciando aqui mais um trimestre abençoado por Deus na revista dos adolescentes. No trimestre passado, nós aprendemos sobre a grandeza da criação, tudo aquilo que Deus fez. Nós percorremos o livro de Gênesis, certo? Agora nós vamos iniciar o livro de Êxodo, tá? Então nós vamos fazer uma recapitulação daquilo da última lição que nós tivemos para estar introduzindo na nova lição, que é a nova revista dos adolescentes, que traz como título a história do povo escolhido. E a lição de número 1 fala sobre, qual que é o título dela? É De Escravos a Povo Livre. Antes de entrarmos na lição, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Franca, ali no bairro do Zanete, pelo convite em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O mês de março estão tendo vários trabalhos voltados para as mulheres. E ali eu participei de um encontro de mulheres, aonde nós falamos ali sobre o emocional da mulher. Então ali tivemos um momento ali de palestra, onde eu pude estar ali palestrando, e eu deixo aqui os meus agradecimentos à Igreja Assembleia de Deus Zanete, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. A lição, ela vai trazer primeiramente um resumo da última lição, como eu disse. A mensagem diz assim: então o Senhor Deus respondeu a Moisés: agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora, certo? Então vamos lá, ó. Quais são os 3 objetivos da lição? Expor o contexto bíblico do período da escravidão do povo hebreu, apresentar o chamado de Moisés e entender os significados das pragas e da Páscoa para os israelitas, tá? Esses são os objetivos. É muito importante você, professor, sempre focar no objetivo. Qual que é o objetivo que essa lição está trazendo para nós nos dias de hoje? Lembrando que as minhas aulas aqui, eu sempre trago uma aplicação para o nosso dia a dia, porque eu sempre trago uma visão psicológica, emocional da lição, tá bom? Então vamos lá. No Vamos Descobrir, traz a nossa relembrando, né, a última lição, que fala sobre Faraó. Quando o Faraó teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar esse sonho. Nenhum dos profetas, adivinhos, nada do seu tempo ali dentro do Egito não conseguiu interpretar o sonho dele. Somente José, que estava na prisão, esse sim conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E ele trouxe ali a solução para o sonho, não somente como interpretou o sonho, como trouxe a solução para o sonho de construir celeiros para poder guardar os mantimentos, né? Fazer grandes construções para guardar esses mantimentos para o período ali de escassez. Diante disso, Faraó viu em José Deus, um Deus poderoso, um Deus tremendo e vitorioso, porque era um Deus que zelava e cuidava. Então ele viu o poder de Deus através da vida de José, através do sonho revelado através de José. Então o Faraó viu Deus na vida dele. E Faraó fez o quê? José passou de escravo a governador do Egito, ganhou terras, se casou ali, e ali ele cuidou pessoalmente de toda a construção. Então, isso foi o primeiro momento. Então, na hora de aprender, fala assim, ó:
de hóspedes a escravizado. Por quê? Quando o povo de Israel, o pai de José, seus irmãos, todo o povo ali foi para o Egito, eles chegaram ali como convidados, eles foram convidados a morar ali. Toda a família de José foi morar no mesmo lugar onde José morava, na mesma parte do Egito. Então, eles todos foram convidados a ficarem ali, a morarem ali. Só que com o passar dos anos, o tempo foi passando e o que aconteceu? Foi trocando os faraós. E aí entra um faraó novo que não conhece a história de José, não conhece o Deus de José. E ele se vê com medo. Por que com medo? Porque o povo de Israel estava o quê? Se multiplicando. Estava crescendo muito. E ele ficou com medo de perder o poder, de perder o controle da situação. Então, o que ele faz? Por medo, ele manda escravizar o povo. Então, ele obriga o povo a trabalhar em plantações, fabricação de tijolos, construções, com muita brutalidade. Então, o povo ele começa a ser o quê? A ser judiado, a ser punido, a ser obrigado a trabalhar em determinadas funções por obrigação. Então, eles não podiam mais escolher o que eles queriam, no que eles queriam trabalhar. Eles eram obrigados a trabalhar para o reino, a trabalhar para o faraó, a construir, fazer as construções para ele, né? Então, o povo ele fica o que? Ele passa de ser um povo convidado a ser escravizado por Faraó. No tópico 2 fala assim, ó, o chamado de Moisés. O novo Faraó viu o crescimento do povo hebreu e temeu uma rebelião. Por isso ordenou que todos os meninos recém-nascidos israelitas fossem jogados no rio Nilo. Por quê? Ele começou a oprimir o povo, obrigando o povo de Israel a trabalhar em serviços pesados, serviços que desgastavam o corpo, desgastava a mente deles. Então ele começou a sugar a vitalidade daquele povo. Mas mesmo assim, o povo não parou de crescer. Eles continuavam se multiplicando e aumentando em grande número. O faraó viu aquilo e ele precisava de tomar uma atitude. Então, o que ele fez? Ele pede que as parteiras matem os bebês. Mas o que aconteceu? As mulheres, quando as parteiras chegavam, as mulheres já tinham, muitas delas já tinham dado à luz, e os bebês nasciam o quê? Saudáveis. E tinha duas parteiras que elas se recusaram a aceitar aquilo que o faraó ordenou. Elas não estavam matando os meninos. Mas elas sempre falavam, olha, quando nós chegamos, as mulheres já deram à luz, as crianças já nasceram, porque elas se recusaram. Então, elas pouparam a vida de muitas crianças, essas duas parteiras. Então, Faraó, diante dessa situação, o que ele faz? Mate todos os meninos que têm até 3 meses de vida. Agora, pensa que desespero para uma mãe ter o seu filho arrancado de seus braços e morto. Pensa na angústia que essa mãe ficou ao perder o seu filho. Pergunte para os adolescentes se eles têm irmãozinhos mais novos, um bebezinho recém-nascido. Como que seria para eles estar vivenciando esse momento, onde crianças eram jogadas no rio, elas eram mortas e sacrificadas. Olha o peso que é uma vida, a grandeza do significado de uma vida e o desespero de uma mãe diante de ter os seus filhos arrancados de seus braços, tá? Então, o que acontece? Ele ordena isso. Mas havia uma promessa de Deus sobre os hebreus. Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e os seus descendentes. Abraão sairão
livres, levando Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Assim mesmo, em meio à dor e à escravidão, o povo nutre a esperança nas promessas de Deus. Ou seja, havia a promessa da libertação. Havia a promessa que eles não permaneceriam ali. Embora eles fossem escravizados, mas eles não morreriam ali. Eles iriam sair dali, esse povo ele iria ser liberto, tá? Então, vamos lá para o próximo tópico. O nascimento de Moisés. Joquebede, a mãe de Moisés, precisou escondê-lo assim que ele nasceu, para que o menino não fosse morto pelos egípcios. Os soldados de Faraó tinham a ordem de matar todos os meninos recém-nascidos, dentre os hebreus, após 3 meses de vida. O menino foi posto no rio Nilo, por sua própria mãe, em uma cesta de junco, a fim de salvá-lo. Ele foi encontrado e adotado pela filha do faraó. Desta forma, Moisés foi criado no palácio do faraó, com as regalias e a formação de um príncipe. Olha que inteligência desta mãe. Olha só, essa mãe ela constrói um cesto, ela coloca o seu bebê dentro desse cesto para que ele possa se salvar. E este bebê ele é levado até a filha de Faraó. E ela o cria como filho. Olha só, você pegar o seu filho para salvar ele, você pegar e colocar ele dentro de um cesto, conseguir planejar algo para que essa criança fosse salva. Olha que mãe, que sabedoria, que ousadia. Claro que Deus estava ali no todo o processo, mas ela conseguiu fazer a melhor escolha, porque Deus ele está no processo. Ele está no processo das nossas vidas, ele está ali trabalhando em nossas vidas, mas nós fazemos escolhas. E tem escolhas que nos afastam mais daquilo que almejamos e tem escolhas que nos traz para mais perto. Essa mãe poderia ter temido, essa mãe poderia ter tido medo e ter se recusado a colocar este bebê no cesto. Talvez ela poderia ter pensado e recusado a ideia ali na cabeça dela, mas não. Ela pensou e ela agiu debaixo da graça de Deus. E Deus cuidou, certo? Vamos lá. Quando Moisés chegou na idade de 40 anos, fugiu para o deserto de Mídia, pois ao tentar resolver uma briga entre um israelita e um egípcio, acabou matando o egípcio. Ou seja, diante do crime que ele cometeu, ele fugiu. Ele fugiu para o deserto. No próximo tópico vai falar assim, ó, no deserto de Mídia. No deserto de Mídia, Moisés se casou, teve filhos e se estruturou. Após 40 anos de permanência no deserto, Deus se apresentou a Moisés por meio de uma sarça ardente. Ou seja, Deus chama Moisés para que ele venha libertar o povo. Moisés recebeu o chamado de Deus para ser o libertador do povo de Israel. Ele relutou com Deus, mas se entregou ao chamado. Obedecendo a Deus, ele voltou ao Egito. Portanto, não fique ansioso sobre quando as promessas de Deus vão se cumprir em sua vida. Saiba que no tempo certo, todas hão de acontecer para a glória de Deus. Ou seja, quanto tempo depois? Ele saiu do Egito já com 40 anos, foi para o deserto e ali ele permaneceu por mais 40 anos como pastor de ovelhas. E constituiu família também. Então, houve um tempo, houve um espaço de tempo ali. Então, pense só, você se colocando agora no lugar de Moisés. Os adolescentes se colocando agora no lugar de Moisés. Ele foi separar uma briga e acabou matando uma pessoa. Era um egípcio, mas não deixa de ser uma pessoa. Não deixa de ser um ser humano que estava ali apenas cumprindo ordens e acabou o quê? Sendo morto. Então, olha o peso que Moisés carregava, o sangue que ele tinha nas mãos. Então, ele não se via merecedor da graça de Deus. Como que ele iria libertar um povo diante daquilo que tinha acontecido?
Mas Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que conhece o nosso coração. E Ele sabe quando nós nos arrependemos de coração e alma, Deus, Ele está pronto para nos abençoar. Então, quando ele foge, ele está arrependido do que ele fez. Ele está com medo, ele está temeroso por tudo aquilo que aconteceu. Mas ele segue adiante. Ele se casa, ele tem seus filhos, ele se torna o quê? Uma boa pessoa. Porque ele é uma boa pessoa. O que aconteceu foi uma fatalidade quando ele tira uma vida. Então, foi uma fatalidade. Então, ele estava ali naquele momento reconstruindo a sua vida diante da grande perda que ele teve, certo? E aí Deus aparece para ele e fala para ele voltar. E como que ele volta? Sendo que ele matou uma pessoa, sendo que ele fugiu de lá, como que seria isso? Então ele reluta com Deus. Mas no fim, ele obedece à voz de Deus. E ele volta. No tópico 3 vai falar assim, ó. As pragas e a Páscoa, tá? Diante do faraó, com a devida orientação e confirmação de Deus, Moisés, juntamente com seu irmão Arão, foi falar com o rei do Egito e pediu que o povo de Israel fosse liberto do jugo da escravidão, a fim de que todos fossem para o deserto adorar a Deus. Todavia, a resposta do faraó foi negativa. Pensa só, ele tem que chegar diante do rei, aquele que poderia mandar prendê-lo, aquele que poderia mandar matá-lo, aquele que poderia condená-lo. Olha só como que ele se colocou diante da presença de Deus na vida dele. Porque se fosse para você, neste momento, para o seu adolescente, pergunte para ele, chegar diante de uma autoridade e pedir que ela libertasse todos os seus escravos. Porque quem estava trabalhando na construção era Israel. Israel que estava na construção de tijolos, na construção civil, que estava ali fazendo todo o serviço pesado. Era Israel. E aí pensa, você pedir para libertar os escravos, mas eram aqueles que trabalhavam para o faraó, para o rei. E aí quem que iria trabalhar no lugar deles? Os egípcios? Pensa só a responsabilidade que estava sobre os ombros de Moisés nesse momento. Como que ele deveria se comportar? O medo que estava ali diante de tudo que ia acontecer. Claro que ele estava confiando na palavra de Deus, mas não deixa de ser um rei que estava ali diante dele, tá bom? Vamos lá. Todavia, a resposta do faraó foi negativa. Ele disse que não conhecia o Deus de Israel e que não deixaria o povo sair do Egito. Por isso, o faraó ficou ainda mais enfurecido com os israelitas e deu-lhes trabalhos ainda mais pesados, ou seja, piorou a situação. Mas Moisés e Arão foram novamente ao rei do Egito, desta vez fazendo um milagre. Deus transformou o cajado de Moisés em uma serpente. Entretanto, o sinal não foi suficiente. Faraó continuou irredutível. Não vou libertar o povo. E aí começam o que então? As pragas. No total foram 9 pragas que mandaram. E Deus enviou 10 pragas no total. No total são 10 pragas, tá? E Deus enviou primeiro uma sequência, primeiramente, de 9 pragas. Deus interveio de forma poderosa. Ele enviou 10 pragas sobre o Egito. As pragas foram a estratégia que Deus usou não só para punir o Egito por seus pecados, como também para quebrantar o coração do faraó, com a finalidade de libertar o povo hebreu e do jugo da escravidão. Deus enviou uma sequência de 9 pragas. Quais são essas pragas? As águas transformadas em sangue, as rãs, os piolhos,
as moscas, a peste nos animais, as úlceras, a chuva de pedras e os gafanhotos, e também as trevas, quando o dia se tornou noite. Após as 9 pragas, Deus anunciou a 10ª praga. Ou seja, foi uma sequência de pragas e houve uma pausa. Aí Deus ele anuncia a 10ª praga, a morte dos primogênitos, e institui a primeira Páscoa. Então, como que foi passar por tudo isso? Pensa, o rio que se tornou em sangue, as pessoas cheias de piolho, mosca, tanto que a mosca incomoda a gente, tanto que atrapalha muitas vezes. Então, assim, ó, foram muitas coisas que aconteceram ali. Tudo isso, Deus mostrando o seu poder para libertar o seu povo e esperando que Faraó olhasse para o povo e o libertasse. Certo? Então vamos lá. Agora vamos entrar aqui, ó, a Páscoa. A primeira Páscoa esteve intimamente ligada à 10ª praga, pois era necessário fazer o sacrifício de um cordeiro e marcar os umbrais da porta de casa com o sangue. Tal sinal serviu de proteção para que os primogênitos israelitas e de todos os que seguiram as orientações de Moisés, pois eles foram poupados pelo anjo da morte. Os elementos da Páscoa judaica são o cordeiro sacrificado, os pães asmos, sem fermento e as ervas amargas. A orientação de Deus foi clara: nada deveria ser deixado para o dia seguinte, e tudo deveria ser comido rapidamente, pois após a morte dos primogênitos egípcios, o povo seria liberto. Então, e foi assim que aconteceu. Diante dessa grande perda, quando o anjo da morte passa e mata todos os primogênitos dos egípcios, Faraó, ele liberta o povo imediatamente. Ele fala para que eles peguem tudo que é dele e saiam da cidade o mais rápido possível. Porque Faraó, ali naquele momento, ele teve o seu coração quebrantado ali, diante daquela 10ª praga. Mas pense só, nossa, mas Deus enviou uma praga que matou os primogênitos, mas Faraó matou muitos bebês também. Então é preciso analisar todo o contexto. Então Faraó, ele colheu a 10ª praga porque ele escolheu mal. Ele escolheu não libertar o povo. Se ele tivesse libertado o povo antes, talvez nenhuma das pragas teriam acontecido. Mas Faraó fez uma escolha. E a nossa vida, ela é feita de escolhas. Eu sempre estou falando isso em todos os nossos vídeos, em todas as nossas aulas, porque é preciso deixar isso bem claro para os adolescentes, que tudo na nossa vida está dentro das nossas escolhas, e nós iremos colher consequências boas ou ruins, mas mediante as nossas escolhas. Então, que nós possamos saber escolher bem, escolher certo, ok? Vamos lá. Deus ordenou que o povo israelita comemorasse a Páscoa todo ano, para que se lembrasse a maneira como Deus livrou o povo da escravidão do Egito. Por outro lado, a nossa Páscoa, a cristã, é comemorada anualmente com foco em Cristo, porque Jesus ressuscitou durante a celebração da Páscoa e ressignificou o seu sentido. Hoje, a Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa libertação da escravidão do pecado. Ou seja, após a libertação do povo, o que aconteceu? Eles celebravam a Páscoa para lembrar
que eles foram libertos do Egito, que o tempo de escravidão acabou, se findou, tá? Mas hoje a Páscoa para nós é a ressurreição de Cristo, que morreu na cruz por nós e ressuscitou no momento de Páscoa, no período da Páscoa. Então, isso, hoje nós temos essa celebração como a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o povo ele saiu do Egito e os egípcios também, eles deram para eles presentes, deram ouro para que eles saíssem o mais rápido possível de lá, tá? Então, isso se cumprir naquilo que Deus já havia falado. Após a celebração da Páscoa, Deus deu a vitória ao povo escolhido, e todos saíram depressa do Egito em direção ao deserto. Eles receberam presentes dos egípcios, dessa forma, os hebreus tomaram as riquezas dos egípcios. Assim, Deus cumpriu a sua palavra aos descendentes de Abraão, que é aquilo que eu li no comecinho, que foi a promessa que Deus deixou para Abraão. E o povo conseguiu ser liberto. Então, é preciso pensar em tudo isso. Conclusão. O povo de Israel chegou como convidado ao Egito, mas após algum tempo sofreu muito sendo escravizado, perseguido e açoitado. Entretanto, no tempo certo foi liberto por Deus, de forma milagrosa e poderosa. Portanto, podemos crer que Deus vê o nosso sofrimento, ouve e atende às nossas orações, assim como fez aos israelitas. No Pense Nisso vai falar assim, ó. A festa dos pães asmos identificava os hebreus como um povo único, como se estivessem marcados por Deus. O que você faz que o identifica como seguidor de Jesus? Pense sobre a maneira como age em casa, na escola, como demonstra seu amor pelos semelhantes, seus cuidados com os excluídos da sociedade. Os cristãos são identificados pelo amor a Deus e ao próximo. Aqui levanta um momento de pensamento e reflexão. Como que está a vida dos adolescentes? Quando eles estão na escola, eles são reconhecidos como um povo cristão, evangélicos ou não? Em casa, ele tem essa aparência de cristão? Os atos dele, a fala, os gestos, a conduta dele tem demonstrado que ele é um cristão ou não? O que eles têm refletido? E aqui eu quero abrir um parênteses aqui também com vocês. Eu não sei aonde, em qual lugar que você vai dar essa aula, qual país, qual cidade que você vai estar dando essa aula. É preciso entender o contexto que seus adolescentes vivem. Por quê? Muitas vezes somos convidados a determinados prazeres, a determinadas escolhas. E depois de escolhermos, aceitarmos esse convite de prazeres e escolhas momentâneas, nós caímos no quê? Na escravidão. Porque ficamos presos a essa escolha. Então, às vezes, você está num bairro, numa cidade, onde ela é 100% dominada pelas drogas. Às vezes, você está num lugar onde ela é dominada pela prostituição. Então, é preciso orientar os seus adolescentes sobre quais escolhas que eles estão fazendo, quais caminhos que eles estão seguindo. Será que os caminhos que eles estão escolhendo estão levando ele para próximo de Deus, para perto de Deus? Porque o cristão ele é diferenciado no quê? Nas suas atitudes, na sua vestimenta, na sua roupa. Não é vestir aquela roupa de senhorinha e tudo mais, não, mas é a roupa que edifica o corpo, que guarda o corpo, porque o corpo
ele é o templo do Espírito Santo. Então, quando eu saio na rua, eu estou com o Espírito Santo dentro de mim ou não? Ou eu estou colocando roupas provocantes, sensuais? Qual tipo de pessoa que eu estou mostrando ser quando eu saio? Será que eu estou mostrando ser uma evangélica ou não? Uma pessoa cristã ou não? Então, eu preciso tomar cuidado com essas escolhas. As escolhas que nós fazemos com roupa, comportamentos, amizades. Os adolescentes, eles precisam escolher amizades que levam eles para perto de Deus, que mantenham o mesmo padrão de conduta ética e moral que ele vem aprendendo. Porque muitos se perdem pelo caminho porque escolhem seguir os seus amigos e não a família. Segue os prazeres momentâneos e não a conduta correta. Assim como na aula anterior nós falamos sobre José, que ele foi assediado pela esposa de Potifar, ele foi cobiçado. E ele fugiu desse prazer momentâneo e Deus o abençoou grandemente lá na frente. No seu casamento, tendo filhos, se tornando governador e tudo mais. Então houve uma grande bênção sobre a vida de José. Então é preciso pensar sobre isso. Quais têm sido as escolhas dos adolescentes? Será que eles têm escolhido estar mais próximo de Deus ou mais próximo do mundo, das coisas momentâneas, dos prazeres momentâneos? Como que têm sido as escolhas dele? E se eles têm escolhido mal, que eles possam, a partir de hoje, começar a escolher bem, escolher melhor, escolher a melhor parte para a vida deles. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like aí. Não esquece de deixar o seu joinha, porque é muito importante esse joinha. Ficou alguma dúvida? Pensou em algum comentário? Deixe aqui nos comentários para nós, que nós estaremos respondendo os comentários de vocês. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum pensamento, alguma coisa, deixe aqui para nós, ok? Nossa próxima aula vai falar sobre a grande jornada no deserto. Não perca nenhuma aula, ok? Pois estamos aqui sempre trazendo algo para o coração de vocês, para agregar no conteúdo de vocês.